Bando de irmãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LES, a sua lição da Escola Sabatina em áudio e em vídeo aqui no YouTube. Estamos aqui no nosso terceiro trimestre de 2016, estamos com o tema O Papel da Igreja na Comunidade. Estamos na nossa segunda semana de estudo, hoje é domingo, dia 3 de julho, e vamos continuar aqui com a restauração desse domínio, que é o tema da semana. Nosso verso temático da semana, Gênesis 1, verso 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ok? Então vamos agora para o nosso estudo de hoje. Recentemente alguém escreveu o seguinte sobre uma amiga ateísta declarada, que disse que às vezes acorda no meio da noite preocupada com uma série de perguntas profundas. Será que esse mundo é verdadeiramente resultado de uma grande explosão cósmica acidental? Como pode não haver nenhum planejamento, nenhum grande propósito para a nossa existência e a do universo como um todo? Será que todas as vidas, incluindo a minha, do meu marido e dos meus 2 filhos, são totalmente irrelevantes e sem sentido? Será que a minha vida não tem nenhum significado ou propósito? Esse foi o questionamento que ela teve, né? Então vamos lá. Depois da queda, a humanidade perdeu muito. Como a história da queda mostrou, tornamos-nos alienados, não só de Deus, mas de uns dos outros. Até mesmo a nossa relação para com a Terra mudou. E como mostram as perguntas feitas pela mulher citada acima, também lutamos para entender quem somos e qual que é o propósito da nossa vida. Para muitos, esses problemas se tornam muito piores pela ideia prevalecente de que nossa existência resultou apenas do acaso, sem nenhum planejamento ou propósito estabelecido por um Criador, seja ele Deus ou o que você imaginar. Então vamos para uma pergunta aqui. Quais são os propósitos para a criação da humanidade? Vamos ler Gênesis 1, verso 26 a 28. Vamos ler Salmo 8, verso 3 a 8. E vamos ler Isaías 43, versos 6 e 7, ok? Então vamos para essa leitura aqui. Então, Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Nosso verso áureo. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, que foi o verso áureo da semana passada. E Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Bem, você tem aqui esses 3 versos, eles são extremamente redundantes. Eles falam, sim, existe uma certa redundância. Você pode pensar, porque quando você fala, às vezes acontece você se repetir quando você está falando. Só que quando você vai para uma parte escrita, é mais complicado. E se a gente pensar, então, como era a escrita do tempo e qual era a dificuldade de você conseguir fazer essa escrita funcionar, de fazer essa escrita, sabe, o material era mais raro, tudo era mais difícil, então tudo era escrito de uma forma mais sucinta, tudo era escrito de uma forma mais... o que importa ser dito? É interessante você pensar nisso. O que importa ser dito? Não é que nem hoje que você descreve qualquer coisa em qualquer lugar e beleza, e o mundo inteiro pode ler. Então, a redundância aqui tem que ser levada a sério. Ele fala várias vezes sobre façamos o homem à nossa imagem, depois a gente criou, depois ele fala, fica se repetindo também sobre, te dei domínio, e depois, te dei domínio. Para que eu te dei domínio? Para que você agora domine. Então ele fica falando assim, olha, te dei domínio, agora aplique-o, certo? Então a gente tem aqui em Gênesis a aplicação de que o ser humano, o que seria esse domínio? Bem, o ser humano é o único ser que realmente raciocina, que tem intelecto e que entende as coisas, né? Por mais que, se você for evolucionista, você não vai acreditar nisso. Mas quem é criacionista, obviamente, acredita nisso, e é nisso que a gente vive, nessa certeza, ok? Então, esse é o tipo de domínio. Você não vive igual aos outros animais. Você consegue pensar, você consegue sempre estar um passo à frente, na verdade. Se a gente não se toma pelo pânico, que a gente geralmente deixa tomar. Bem, vamos agora para o próximo verso, que está em Salmos. Salmos 8. Então, vamos para Salmos 8. Versos 3 a 8.
Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem e de que te lembres? E o filho do homem para que te visites? E visite-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Então aqui é um salmo, eu não sei, provavelmente é um salmo de Davi, que fala ali agora um pouco também sobre a criação e sobre que o momento assim, o homem reinando novamente e sendo aquele, vamos dizer, nós somos do reino animal, nós não somos mineral nem vegetal, então nós somos os animais, por mais que tenhamos animais conscientes, que a gente tem esse domínio novamente. Aqui nós temos uma obra literária agora falando sobre isso, já uma música realmente feita por um rei, sobre realmente por um cantor, já uma pessoa de relevância também. Então temos agora Isaías 43, versos 6 e 7. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e criei para a minha glória, e formei e fiz. Agora nós temos aqui, então, Deus, né, em sua promessa, ali, através de Isaías, falando para que foi criado. Foi criado para que eles estejam com Ele. Criei para a glória, que formei e fiz. Aqueles quem formei, aqueles a quem eu fiz, ou seja, de novo a Bíblia fala do Deus Criador, dizendo ali que, olha então, eu criei vocês para que estejam comigo, eu não criei vocês para morrer, para sofrer, para fazer um monte de coisa errada, eu criei vocês para vocês ficarem comigo. Aí a gente sabe que aconteceu um monte de coisa, queda, mas é sempre esse mesmo apelo que Deus fala. Vocês foram criados para ficar comigo, então tem jeito, sabe? Dá para você dar um jeito e voltar para mim, porque você foi criado para isso, não criado para sofrer esse mundo desgraçado? Ok? Então vamos retomar aqui a lição. Então a lição perguntava, né? Me desculpa, o que significa a expressão criei para a minha glória, que estava em Isaías, que meio que eu já falei, e de que forma a glória de Deus está relacionada ao domínio? Bem, glória de Deus relacionada ao domínio, meio que já se responde automaticamente, porque se você está falando de que a glória de Deus é o que Ele planejou era a criação antes do pecado, que Deus deu o domínio do homem para ele cuidar e ser a gente fala zelador, não deixa de ser, do jardim. Então, meio que está isso, né? É você não ter esse problema, você não ter esse mundo sofrendo milhões de coisas estranhas aí quando você está fazendo. Então, como a gente pode ver nos versos de Gênesis, ainda que Deus tenha tido outras razões para criar Adão e Eva, eles também foram criados para ter domínio sobre a terra. Juntos refletindo a glória e o caráter de Deus, e o primeiro casal deveria ser um casal por meio do qual aquele que tem a glória e o seu domínio supremos iria sustentar, administrar e cuidar do restante de sua criação na terra. Quem sabe até como a glória de Deus teria sido revelada por meio deles e de seu domínio sobre o mundo se não tivesse surgido o pecado? Bem, agora, porém, no meio da fé em Jesus e da entrega de nossa vida a Ele em fé, obediência e cooperação, podemos dizer sim com Davi, abre aspas agora, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Isso está em Salmos 138, verso 8. Saber que Deus tem um propósito para cada um de nós é motivo de confiança e alegria, especialmente quando nos entregamos a Ele para sua vontade, que sua vontade se cumpra em nós, ok? Bem, pessoal, esse foi o estudo de hoje. Pensamos então, sempre assim, a gente parece muito opressor falar que era o domínio, mas nós temos realmente um domínio intelectual sobre os animais, de certa forma. Assim, nós somos criados diferentes, nós temos a capacidade de pensar e escolher nossas ações. Então, nós temos um domínio porque nós temos a capacidade natural de pensar e refletir sobre nossas ações. Até esse também foi o livre-arbítrio que levou, inclusive, Adão e Eva a acabarem pecando. Eles tinham a capacidade de refletir sobre o que queriam fazer ou não. Se não, apenas Deus tivesse dito, não coma, não come, porque eu não tenho vontade, certo? Então a gente sempre pense nisso. E, vamos lá, ano bíblico, Salmo 106 a 110, ok? 106 a 110, são muitos salmos que a gente tem que ler, né? O livro de Salmos é bem extenso, eu te recomendo uma boa leitura, que são muitas canções, né, que foram escritas ali por reis, por pessoas importantes, que é sempre gostoso dar uma passada ali, dar uma linguagem bem
rebuscada, mas também é gostosa de ver a exaltação que eles fazem, ok? Então, eu te desejo um bom dia, que você continue sempre lendo a Bíblia, estudando. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal aí, dá um joinha, faz o que você achar melhor. Mas que esteja aqui amanhã, se você está afim, para a gente continuar o estudo dessa semana, que a gente só está em domingo ainda. Esse tema da restauração vai até essa sexta ainda. Então, um grande abraço e até amanhã.